pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do podcast, o meu podcast. E eu sou a Paola Hauser e hoje quero conversar com vocês sobre um tema que eu acho que está super em alta, que a gente está vendo uma mudança de mentalidade das pessoas. Então, acho que é legal a gente falar sobre isso por conta dessa mudança aí de internet, que acho que tem tudo a ver também com o tema que a gente vai falar hoje. Hoje quero falar sobre empreendedorismo, criação de marca e todas as coisas que envolvem ser empreendedor. E eu trouxe um garoto, vou chamar assim, empreendedor, jovem empreendedor, que manja muito de empreendedorismo, já fez muita coisa errada, mas também já fez muita coisa certa nesse dia a dia, né, de empreender. E ele é mais voltado para a área de comunicação, marketing, mas aí ele tem experiência da vida também, apesar da pouca idade. Que é o meu amigo, meu sócio, meu prestador de serviço, meu empreendedor, meu cliente, Lucas Iurque, Luquinhas. Olá, nossa. Bem-vindo ao meu podcast. Quanta coisa você sabe sobre mim? Falei pouco ainda de você, né? Eu já errei bastante, isso é verdade. Continuo ainda dando umas marteladas, né? Mas a gente vai aprendendo na vida. A gente vai aprendendo. Eu falei que você errou porque o Lucas já deu uma aula para mim na faculdade para motivar os jovens, né, que estão começando a carreira de contabilidade. Porque às vezes a gente começa a contabilidade sempre pensando que vai abrir um escritório. Então, né, de repente é legal trazer também essa experiência de mostrar que você vai ser um empreendedor se você tiver um negócio desse, né? Não só cuidar de outros empreendedores. Sim. Então, por isso que eu já sabia também dessas histórias aí. Que a gente falha e aprende, né, Lucas? Sim. E que galera lá, né? Tinha muita gente ali com sede de empreender. Sim, super jovem. Inclusive, eles me mandam ainda mensagem até hoje lá. Eu tô com uma ideia assim e tal, tenho uma dúvida no negócio. Povo super criativo. Legal. Povo criativo. Povo criativo. Vamos começar, então, já que a gente tá falando de criatividade. Bora. Eu quero que, na verdade, você fale um pouquinho da tua jornada empreendedora. Claro que tem muita coisa para falar, né? A gente pode ficar aqui por horas e horas falando, mas eu acho legal a gente falar da tua jornada empreendedora pensando assim, eu comecei CLT ou não, mas eu caí aqui, só que aí eu quis levantar e tal, porque a gente vê muito na internet hoje todo mundo vendendo você ser empreendedor e que você vai ficar rico 6 em 7. Assim, né? Mais. 30 mil reais você vai faturar no primeiro mês. E eu acho importante a gente mostrar que existe também a falha e que se você tiver persistência e etc, né? Então, eu acho legal você falar dessa experiência que você teve da ideia, desde a ideia até você chegar ali e falar, não é isso, e começar de novo, sabe? Legal. Bem, eu já comecei lá quando eu tinha meus 16 anos, fui ser estagiário numa empresa de comunicação e tal, e depois de um tempinho passei por uma outra empresa onde eu fiquei por acho que mais de 2, 3 anos ali. E aí fui registrado nessa empresa com 17 anos, eu fui registrado ali. Mas esse registro acho que foi o mérito já de eu buscar ser um empreendedor dentro da própria empresa, sabe? Sempre falo isso. E aí, nessa empresa eu passei por muitos setores. Eu sempre fui assim, meio curioso, né? Fui buscando vários setores, fui tentando entender um pouquinho de cada coisa e tal. Porque eu já tinha essa visão de, cara, eu quero ter uma empresa, eu quero abrir alguma coisa. Então, deixa eu estar aqui e aprender o máximo possível. Que aí já começa um pouco da jornada, né, do empreendedor. E que muitas pessoas não aproveitam, acho que esse tempo. O cara fica lá reclamando. Putz, eu tenho que bater cartão, tenho que ficar respondendo um monte de gente, tem que fazer... Cara, a maioria, assim, pelo menos lá na minha experiência, mas a maioria dos trabalhos, eu acredito, assim, que, né, é uma teoria minha, tô colocando aqui, né, deixa bem claro, mas sobra tempo em 8 horas. Sobra tempo. Uhum. Esse negócio de trabalhar 8 horas, eu acho coisa dos anos 90. Sim, cara. 8 horas na empresa, né, batendo ponto e ficando ali as 8 horas inteiras. Cara, sobra tempo. Dá pra você buscar muitas coisas pra você fazer, e sendo um furão mesmo. Busca, vai no setor de vendas. Como é que você faz aí? Como é que é o teu sistema? Como é que você negocia? Como é que você faz tal coisa? Depois passa para um outro setor financeiro, frente de caixa, não sei, dependendo do negócio que você está aí. E
dentro dessas minhas andanças aí, eu passei pelo setor de expedição, comecei no contas a pagar e receber, comecei fazendo as coisas mais simples possíveis, né, de arquivamento de boleto e tal, e era uma coisa, para mim era pouca coisa, mas, né, eu botava todos os... Aquela coisa, né, tinha pessoas que ficavam lá o dia inteiro fazendo aquilo. E para mim eu já organizava, né? Eu colocava na mesa inteira, já definia os datas, colocava por ordem, e colocava por ordem de valor e tal, né? Grampeava, começou aí. Aí, putz, mas sobrava tempo, eu só estava fazendo 4 horas. Aí comecei a fazer os lançamentos desses boletos. Então, a responsabilidade passou do papel para o sistema, e depois comecei a fazer os pagamentos. A gente chamava de Koban naquela época. Ia na máquina, fazia todos os pagamentos, fazia... E daí, quando eu fui fazer o operacional... Em pouco tempo já estava fazendo frente de caixa e fazendo fluxo, toda a questão do lançamento ali do fluxo do diário. E fui aprendendo muito com isso, né? Cara, e assim, ó, que legal você falar de você ser ter uma visão empreendedora dentro Sim. de uma empresa, você sendo registrado. Sim. Porque a gente acha que ser um empreendedor é você sair daquilo ali e você fazer, meter a cara e fazer um negócio que é teu. Ter um CNPJ. Ter um CNPJ, né? Que hoje é fácil ter um CNPJ. Sim. Antigamente que era mais difícil. Mas é o que você falou, às vezes a gente fica dentro da empresa reclamando e gastando o teu tempo, que aquilo é dinheiro, né? Tempo você tá dinheiro. Ali, cara. Às 8 horas você tem que estar ali. Então você vendeu, né? Você vendeu esse tempo para a empresa, né? Exatamente, você tá vendendo tempo. E aí você fica... E as pessoas não fazem essa conta, né? Não fazem. De tipo, quanto que eu ganho? Qual que é o valor da minha hora? Eu estou custando isso, né? Para estar ali na empresa. A empresa está me pagando por isso. Então, vamos pensar um curso prático, por exemplo. Quanto você paga para fazer um curso prático, para você aprender muitas coisas que às vezes está ali na tua frente na empresa e você pode estar ganhando aquele valor ainda um pouco mais baixo, aprendendo a fazer aquilo e depois chegar no setor e falar, aprendi a fazer isso. Tem como eu ganhar um pouco mais? Tem como eu fazer isso? E também depois sair, abrir sua empresa e você já vai estar sabendo quantas outras coisas, né? Então, é sobre isso. Por exemplo, nesse lance do financeiro, tinha um caso, por exemplo, quando eu comecei a fazer caixa, né? Frente caixa. Eu sempre fui, assim, muito de sistema e tal. Sempre entendi as máquinas, né? Como que funciona o software e tal. Tinha um caso, por exemplo, que os vendedores poderiam arredondar até R$1 para fazer o troco no caixa, facilitar o troco no caixa, até R$1. Aí eu falei, beleza, né? Tamo aí e tal. Quando eu fazia os arredondamentos no caixa, eu conseguia visualizar qual que era o arredondamento que os vendedores estavam dando lá. Aí você pensa um produto, R$10. Eu arredondo R$1, porque daí o arredondamento, o vendedor não tirava da margem. É legal que a gente pode falar aqui um pouquinho mais tecnicamente sobre isso, porque, né, tem essa abertura para os tributos aí. Então, o vendedor poderia dar um arredondamento de até R$1 e não sairia da comissão, porque se eu dou um desconto, cai minha margem, certo? Sim. Agora, se eu dou um arredondamento até R$1, não cai. Então, se eu vendo um produto de R$10, arredondo R$1, dizendo que é para o troco, para facilitar o troco, eu estou dando 10% de desconto para o cliente, para agradar o cliente, mas quem está pagando a conta é a empresa. E tudo isso estava fora de toda a matemática do sistema, entendeu? Aí eu cheguei e falei, fiz um cálculo bobo. Peguei até R$1, tanto dia, uma média ali e tal. A gente chegava em, sei lá, R$200, R$300 por dia desses arredondamentos, porque todo mundo dava arredondamento. Eu falei, o negócio é o seguinte, a nossa moeda naquela época era 5 centavos, era o mínimo. Eu falei, se a prática que nós estamos utilizando aqui para o arredondamento é para facilitar o troco, não faz sentido a gente ter mais que 5 centavos. Fechamos o cerco ali. Aí os caras começavam a falar, cara, mas você aí tem 16, 17 anos e tá preocupado com essas coisas, entendeu? Eu ia falar isso, nossa, que legal. A visão de jovem, né? Sim. Primeiro que a visão você tinha, do empreendedor, já tinha a visão, né? do empresário, né? E às vezes a gente tem muita visão do funcionário. Que é a pessoa mais acomodada, que fica na empresa. Talvez seja mais fácil, né? Você esperar ali, chegar o dia 30, receber teu salário, sempre. Você vai ter o FGTS, etc. E aí você não tem... E isso daí, eu não vou nem falar que é certo ou errado fazer, mas assim, a empresa está pagando uma conta
que o empregado está dando essa despesa para o empreendedor. Sim. E a gente, quando a gente é empregado, funcionário, a gente normalmente critica o empresário, o empreendedor. Exatamente. Ele está ganhando muito nas minhas costas, e não sei o que e tal. Como se ele fosse um vilão, né? É porque ele ganha um monte de dinheiro e me paga só isso. É que a matemática que o cara faz putz, estou vendendo lá, na época eu era um material de construção, estou vendendo lá uma conta de, né, um cara tá reformando uma casa e tal, gastou lá 100 mil no mês, 70 mil no mês, ele faz essa conta, pô, o cara tá botando 70 mil no bolso, né? Essa é a lógica. E assim, 70 mil, mas daí não tem despesa nenhuma, às vezes o cara tá botando menos que o salário do próprio vendedor. Quanto custa o salário? Porque o salário não custa só o salário que ele recebe, mas a comissão, né, naquela época. Tem a comissão, tem encargo, tem férias, um terceiro, um monte de outras coisas, né, que tem que calcular. E aí, quando empregado, a gente acaba não vendo, né? Nossa, a empresa fatura aí não sei quantos milhões e eu tô ganhando aqui. E não dá nada, né? Mas ele dá tem uma cestinha no final do ano. Né? Exatamente, mas ele tem o risco, né? O risco de dar errado. E aí o que eu percebia? Pô, o vendedor não está preocupado com isso. O vendedor está preocupado. Aí você já começa a ver a diferença dos, né? O vendedor tá ali, pô, quero vender, quero dar o desconto, quero deixar meu cliente feliz. Não tá errado também, porque a empresa também está fidelizando. Sim. Só que tem uma margem para você fazer isso. Você podia ter, né, margem de negociação, você tinha desconto e tal. E tinha até casos que, sei lá, às vezes o cara ia comprar lá só um pouquinho de parafuso que custava, sei lá, R$1, R$6. Então é muita, sabe? E eu vi aquilo que parecia uma coisa boba ali, às vezes, para o cara que está fazendo uma venda, mas a gente entendendo todo o fluxo de caixa ali no dia, pô, faz uma conta. Então começou aí, sabe? Essa coisa minha, assim, de ser meio... acho que não cheguei a ser chato, porque eu sempre tive sempre fui meu comunicador, tive um bom relacionamento, mas eu comecei a travar, né, algumas coisas. E eu acho que daí eles começaram a perceber, putz, talvez o Lucas vá mais para uma parte mais estratégica, comece a entender um pouco mais do negócio e tal, e faz mais sentido. E daí eles entenderam que eu poderia estar rodando em vários setores, ajudando em várias coisas e tal, até porque eu não gostava de ficar parado, né? Aí veio a proposta, eu mesmo sendo estagiário, ainda nessa época eu tinha 16, 17 anos, eles fizeram a proposta de dobrar o meu tempo, né? Por fora, porque, né, tô aqui falando, nem quiserem procurar qualquer empresa, pode procurar. Agora já passou, já prescreveu. Quem nunca? Quem nunca? E eu já entendia que naquele momento, para mim era benefício, entendeu? Para mim já era um benefício. Pô, eu tinha 16 anos, tava ganhando um salário mínimo naquela época, sei lá, ganhava parte pelo estágio, pelo CIE, e parte a empresa me pagava, né, o mesmo valor da hora, e ainda eu fazia uma extra ainda, porque eu fazia horas extras, chegava mais cedo e tal, meu fechamento de caixa era até o final Enfim, então eles fizeram a proposta de eu fazer e ir acertando outros setores. Passei pelo lançamento de notas, precificação de produtos, substituição tributária, INCM, eu aprendi... Cara, na época foi a parte do spread lá, que a gente começou a fazer emissão de nota fiscal eletrônica. A gente tinha que aprender, todo mundo perdido. Eu ligava pros fornecedores na época, eu falava, cara, você mandou o NCM errado da nota aqui. E o cara, putz, o que você... Eu falava, sugiro que você use esse aqui. Nossa, você tinha tudo pra ser um contador. Tinha tudo pra ser um contador, né? mas aí que vem... Aí que vem o game, porque a mudança, né? A gente precisava, eu tava ali, eu comecei a entender o faturamento da empresa. Daí eu já comecei a olhar pro número e falei, caraca, agora que vem a mágica, que eu quero fazer isso aqui crescer. Né? A empresa tava de um jeito e tal. Quando eu cheguei, eu falei, cara, agora eu quero fazer isso aqui crescer. E aí fui propor de a gente fazer algumas coisas na área de marketing, né? Fui entender que, é aqui que a gente precisa aplicar pra gente poder crescer. E a gente começou daí uma nova... Aí que eu comecei, eu acho que uma nova evolução minha e uma revolução na loja, né? Naquela época. E até
Por exemplo, coisas bobas, né? A gente fazia uma pintura da loja todo ano, né? Todo final de ano. Um ano, vamos pegar lá, 2012, 2011 foi azul, na outra foi verde, numa outra amarela. Chegou um ponto, eu falei, cara, eu tirei uma foto da fachada, a gente tinha umas fotos que naquela época os aviões, nem existia drone. O avião passava fazendo as fotos e depois ia negociando nas empresas. Eu peguei uma foto dessa, digitalizei, joguei num Photoshop e pintei a loja. Falei, cara, esse aqui que é o padrão que nós temos que ter. Daí a gente aprovou com toda a galera. Imagina eu fazendo... A gente aprovou com a galera e falou, cara, vai ser assim. Então, a partir de hoje, a loja é laranja e cinza. E essas são as cores oficiais da marca. Passamos a utilizar isso e até hoje, inclusive a gente fez depois, né? Depois de muitos anos, depois eu vou chegar lá, mas nós fizemos um rebrand dessa loja. E daí fizemos o padrão da visual das filiais. Então foi bem legal, assim. E aí eu comecei a mergulhar no mundo do marketing. E deixa só... Desculpa te cortar, mas assim... Todo ano trocava a cor da loja. E as pessoas não tinham nenhuma referência, né? Não, cara. E você vê que, né? Porque a marca, né? A marca é importante e tal. Normalmente toda tem uma identidade, cor, alguma coisa, né? uma identidade. E daí um ano tava lá amarela. Não tinha nada a ver, por exemplo. Né? Assim, beleza, só vamos pintar. Só, sei lá, vamos ver uma cor motivo, aí. Só porque tá na hora de renovar. Sim. E aí eu fui dando um porquê das coisas, né? Porque eu fui me questionando só que eu não sei nem de onde. Eu acho que eu sempre fui muito... Eu gostei muito de propaganda, assim, sabe? Eu gostava de ver os vídeos da Apple do final do ano, todo o Natal da Coca-Cola, sabe? Sim. Toda essa coisa, assim, eu gostava muito dessa mágica. E também gostava da parte do digital, que era a questão do sistema e tal. E aí eu sugeri da gente fazer uma vitrine virtual para a loja naquela época lá. Imagine hoje, há 11 anos atrás. Uhum. E aí a gente foi contratar né, desenvolvedores, eu fiz todas as cotações, fui em reuniões, na época já estava... Aí o pessoal ia junto, e sempre algum motorista da loja que eu não tinha nem carteira, cara. Eles iam junto comigo, fazia reunião ali e tal. Então foi bem divertido. E foi muito, pra mim, foi assim, enriquecedor, porque eu fui, cara, eu aprendi... muito, né? Uhum. Sim, eu aprendi como é que era o sistema do site, eu entendi como é que fazia o cadastro para ficar numa vitrine virtual, registro de marca, de domínio, contratar hospedagem, cara, aprendi tudo isso ali, entendeu? Então, foi, eu acho que meu mergulho aí pro marketing. Em coisas bobas, assim, eu comecei a aplicar marca, plaquinha, comunicação visual. A gente mudou todas. Quando a gente chegava na loja, parecia aquelas mercearias, assim, sabe? A gente fizemos uma limpeza visual, visual merchandising. A gente tirou todas aquelas gôndolas que eram mais altas, reduzimos os tamanhos para deixar as gôndolas maiores nas paredes. Então, sinceramente, eu nem sei de onde que vem isso, que veio de mim, que vem. Mas eu tinha essa visão e comecei a aplicar lá, velho. E deu certo. E que legal, porque assim, tudo é visual. Tudo é visual. Tudo é visual. E aí você... o dono lá tinha uma loja que às vezes as pessoas iam só porque estavam com pressa de comprar um negócio rápido, porque era uma loja de bairro, imagino. O bairro estava super em crescimento naquela época, então tipo assim, iria crescer, entendeu? E aí às vezes a pessoa, o visual carregado, né? Um monte de coisa, às vezes você nem acha as coisas e acaba deixando de gastar dinheiro naquela Exatamente. loja. Você fala, nossa, eu não vou olhar, é muito bagunçado. Sim. Quando eu falei assim, tinha um monte de armarinhos, assim, coisas mais velhas e tudo mais. E o pessoal, eu falei, cara, vamos colocar um armarinho aqui do lado do caixa e vamos fazer compra upsell, né? Que é fácil de pegar pilha, sei lá, coisinha assim. A gente fazia um outlet ali e tal, fizemos uma bacia ali. Falei, cara, vamos pôr. Todo mundo, não, isso aqui não funciona, é material de construção, é outro perfil de público e tal. Cara, a galera começou a comprar. Daqui a pouco a gente tinha controle pra vender, tinha matador de mosquito, tinha tudo lá. Porque é um negócio que não tem uma loja especializada nisso. Não, a pessoa tá ali, cara. Ela vê o negócio. É que nem você tá num posto de gasolina e compra um chiclete, compra um sei lá o quê, tá na farmácia, é assim que funciona. Então, eu acho que isso também vai muito do empreendedor, já indo pra parte do empreendedorismo, que o cara fala, não, isso aí não vai dar certo, não, isso aí não funciona, isso aqui, não sei o quê. Cara, testa, velho. A primeira coisa, testa. E a gente foi testando, eles foram me dando liberdade, porque daí eu tava... Cara,
É assim, ó, você tá pagando uma pessoa ali, um mínimo, né? Um salário mínimo. E a pessoa tá disposta a fazer mais coisas. Não tente bloquear, né? E eles foram me dando uma liberdade absurda. Só que também chegou uma hora que eu cheguei no teto, né? Tipo, acho que eu só passei uma parte que é muito importante, que é a gestão de tráfego. Naquela época, ninguém estava assim muito ligado em Google Ads, Facebook e tal. E quando a gente fez o site, eu comecei a falar, beleza, agora vamos começar a investir grana pra gente trazer mais clientes. E, cara, na época a gente colocava lá, sei lá, R$100, R$200 e trazia orçamentos de 50 mil, 70 mil. Porque ninguém tava fazendo, ninguém dava bola pra isso, entendeu? Então a gente foi muito pioneiro. Pensa lá, sei lá, 11 anos atrás. Sim, aham. Então isso foi muito importante também para mim, porque eu aprendi ali a fazer o mais básico e eu fui incrementando, né? Fui melhorando as minhas próprias técnicas, ou seja, eu não fiz nenhum curso sobre isso que eu de repente tivesse que aplicar uma técnica de alguém, entendeu? Eu fui aprendendo dando uma retada, entendeu? Foi muito importante. E é legal pegar desde o comecinho, né? Sim. Ninguém tá fazendo e parece que é um negócio, vamos testar, né? Vamos ver se vai dar certo. É a mesma coisa. E daí, de repente, os caras vê, opa, isso aí tá trazendo dinheiro. Sim. Então, vamos embora. Que legal. Mas aí chegou um ponto que eu falei, cara, já não, né, vou fazer outras coisas. Na época, inclusive, eu estava muito ligado à música, né, e tal, e toda aquela coisa, e quero ser, né, artista e tal, e vou para São Paulo. E já queria me desligar, estou em São Paulo e tal, E aí eu falei, cara, para eu ficar em São Paulo tranquilo e tudo mais, preciso abrir um negócio para mim que eu possa estar aí cuidando de qualquer lugar. O que eu vou fazer? Vou abrir um e-commerce, né? E aí já começa daí a história do empreendedorismo. Quando eu saí da empresa, até os donos da loja na época quiseram, assim, me manter. Eu já estava com uns 18, 19, já tá quase, né? E aí o cara até me levou para São Paulo, num prédio bem legal, na Vila Olímpia. Foi a primeira experiência que eu tive lá na Vila Olímpia. Tinha conhecido São Paulo e outros, né? E ali... Mas eu acho que não era aquilo que me encantava, né? Ele falou, cara, eu quero que você esteja aqui. Me mostrava aquele prédio, eu quero que você esteja aqui com a gente, né? Quero que você esteja... Cara, tal, que legal. Tomei um porre de uísque com eles, foi muito legal. Foram várias experiências, assim, que, cara, eu andava com um senhor de... né, eram meus mentores na época, de 60 e tantos anos, né? O dono da loja tinha tantos anos. E o gerente da loja na época acho que tinha seus 35. Então eu sempre fui, sabe? E eu falava de igual para igual. E eu ouvia muito também, aprendi muito, né? E muitas vezes não ouvia e também vi, né? Que aconteceu. Que aí foi quando eu resolvi sair, que eu acho que eu tinha uns 18 para 19, mais ou menos, que eu me desliguei da empresa. Continuei ainda um tempo fazendo um trabalho junto, né? Eu fazia umas 2 horas por dia e continuei fazendo um desmame, né? Porque como eu assumi muitas funções, não tinha alguém que fizesse... tinha uma pessoa, por exemplo, contratava uma pessoa que fazia 1 ou 2 funções. Sim. Depois, então eu tive que ir fazendo um desmame também, mas enquanto isso para mim foi bom, porque eu podia ir me mantendo e investindo no meu outro negócio. E também eu fui aprendendo já como que seria essa coisa de prestar serviço, né? E naquele momento, como eu já estava cuidando muito do marketing, né? Eu falei, pode deixar comigo, né? Vou ser o consultor de marketing também da empresa. E aí já comecei com essa pira de, né, ser nômade digital, de estar em todos os lugares e tal. E cuidava da empresa, cuidava da gestão de tráfego, de gestão de redes sociais, a gestão do site, manutenção ali dos produtos, tudo fazendo da onde eu tivesse, assim. Então, aí foi quando eu abri a consultoria de marketing, ainda não era agência, porque era só eu. Uhum. A consultoria de marketing, onde essa empresa foi o meu primeiro cliente, e daí foram surgindo outros negócios. Tá, e deixa eu te fazer uma pergunta, então. Nessa linha aí do marketing, da comunicação, né, que você tem a formação, você se viu entrando numa graduação disso por conta de já ter tido a experiência, ou você sempre quis ir para o marketing porque você gostava já de propaganda e publicidade?
Cara, é uma questão assim, ó. Parece que quando você não ouve de outra pessoa, parece que você sempre está assim, cara, será que eu tô fazendo certo? Será que eu tô... Saca? Você precisa... É aquela coisa do storytelling, da jornada do herói. Você precisa ter um mentor que te leva pela jornada e tal. Então, acho que sempre foi isso. Eu sabia que eu tava dando um bom resultado. Eu sabia que eu sabia fazer as coisas e tal. Mas parece que você fica com aquela obrigação, né? De ter alguém que ateste o teu conhecimento. E aí foi por isso que eu fui assim, Só que também eu não queria, na época a gente não tinha publicidade e propaganda lá no interior, em Ponta Grossa, e tinha uma escola técnica, mas eu também não queria fazer, então eu tava muito assim, ou eu vou fazer mesmo, vou para São Paulo, vou cursar uma ESPN, sei lá, ou se não, eu espero até o dia que, sei lá, eu pensei também em vir para Curitiba na época, mas aqui eram, enfim, outras... não era bem o que eu queria. E deu certo. No meio do caminho deu certo. Que foi uma instituição para Ponta Grossa e abriu o primeiro curso lá de publicidade e propaganda. Foi aí que eu fui, assim, depois de, sei lá, 5 anos trabalhando na área, né, aprendendo muito por conta e, enfim, que aí que eu fui procurar uma especialização. Mas eu acho que foi mais por isso. Entendi. Foi por uma questão de me dar um carimbo, né? Que é muita bobagem. Não que precise, né? Sim. Ter a formação em si. Porque às vezes você já estudou tanto e já deu resultado num negócio que você não precisaria necessariamente ter a formação. Mas aí a gente precisa do carimbo, né? Sim. Não, tanto que, por exemplo, nunca ninguém me pediu um diploma, né? Pra eu fazer as coisas. Não. Mas, tanto que lá, durante as aulas e tal, eu tinha muitas aulas com professores meus que trabalhavam junto em projetos em que eu tava atuando. E muitas vezes a gente, inclusive, não é que não simpatizava, mas a gente não estava na mesma ideia. Não tinha a mesma opinião. A mesma opinião, entendeu? Aí eu falava, cara, eu acho que fazer isso vai dar certo. E aí a gente gerava aquele conflito, muitas vezes fora, né, da universidade, chegava lá e, putz, tava... Então, assim, pra mim foi mais... cara, de dizer, assim, que eu não... Não é que eu não... Foi um tempo, assim, que, sei lá, eu poderia ter aproveitado de melhor forma. Acho que se eu fosse para São Paulo, talvez, se fosse para SPM, fosse para uma coisa mais prática, mas, enfim, eu teria aproveitado mais. Mas aí sempre aprende alguma coisa, né? Sempre você aprende. Né? Sim, inclusive, muitos alunos, muitos companheiros de classe se tornaram depois parceiros colaboradores da agência, que daí depois, né, eu já estava na fase da agência, depois da consultoria a gente foi criar uma agência, né? Uma agência de marketing. Marketing de publicidade. Tá. Deixa eu te fazer uma pergunta ainda sobre empreendedorismo. Então, você que já tem essa pegada empreendedora desde cedo. Eu tô pensando aqui, quando você estava falando, eu não me lembro de ter uma visão empreendedora, eu acho, desde cedo. Não sei exatamente porquê, né? Às vezes é a companhia, a criação e onde você tá, né? Você acha que a gente tem que nascer empreendedor? Então, desde sempre fui empreendedor, fui lá. Eu tava, enquanto você estava falando, eu pensando assim, será que isso é ser proativo dentro da empresa ou empreendedor, né? E aí, eu sempre fui muito proativa. Legal, a gente, né, pode ir por esse caminho. E o empreendedorismo também, eu acho que tem tudo a ver com criatividade, com curiosidade. Você tem que ser curioso, porque daí você vai aprendendo várias coisas, né? Mas você acha que para você ser um empreendedor, você pode aprender a ser um empreendedor? Por exemplo, eu não nasci com a pegada empreendedora igual você. E eu posso me tornar uma empreendedora, sabe? Sim. Sei lá, estudando. Eu acredito que sim. Você tem que ter, assim, disponibilidade, saber que você vai sofrer um pouquinho, assim, porque não é mole, assim, você assumir várias coisas e falar, cara, né, agora eu sou... dono do próprio nariz, todo mundo, né? Acho que, putz, agora eu tenho liberdade para eu fazer o que eu quiser e vou ter tempo sobrando e tal. E muitas vezes é o contrário. Ganhar muito dinheiro. E ganhar muito dinheiro e tal. E muitas vezes é o contrário. Às vezes você, se você tiver colaboradores, você paga todo mundo, no final das contas você fala, putz,
sobrou menos para mim aqui. Ou você Quando fala, sobra, cara, quando né? sobra. Ou tem aquela jornada das 8 horas, às vezes, que o colaborador tá fazendo, e você tá fazendo uma jornada de 15 horas por dia para poder dar conta de tudo. Então, dá para aprender a ser empreendedor? Dá. Inclusive, hoje tem, sei lá, você lê livros, você tem muitos podcasts, tem muita gente aí compartilhando, né, muita informação sobre vários nuances, né, sobre como... Não sobre como ser um empreendedor, porque acho que isso aí vem mesmo já da pessoa, da vontade, da curiosidade, né, mas... técnicas existem, compartilhamento de experiências. Isso que nós estamos fazendo aqui, por exemplo, já é uma, de repente, o cara aí que tá, né, as pessoas estão, quero abrir uma empresa, já sabe que não deve fazer, o que deve fazer, será que começa assim e tal. Então, dá para aprender tudo isso. E aí você se coloca daí no papel, acho que é de mais soft skills, assim, né? Tipo, será que eu tenho essas soft skills? Será que eu tenho até inteligência emocional para aguentar o rojão, entendeu? Porque não é assim, não é um filme da Disney ser empreendedor, é bem pelo contrário. Muito mais difícil. É muito mais difícil. E até disponibilidade, né? Disponibilidade. A vontade mesmo, porque você pode começar a empreender mesmo estando no CLT, por exemplo, fazendo em paralelos, né? Se você conseguir, então você vai trabalhar suas 8 horas e você vai ficar depois além fazendo aquilo ali. Ou você pode simplesmente largar tudo. Fiz um pé de meia, vou largar. E agora eu vou fazer, vou empreender. Pode fazer isso, mas aí, às vezes você chega lá e eu acho que às vezes é o problema da internet. Também, claro que tem a ver com o que você consome, né? Mas às vezes você consome alguma coisa que te prometeram que se você empreender naquilo ali, você vai faturar já muito dinheiro no primeiro mês. Só que às vezes aquilo ali não é o que você sabe, não é o que você tem paixão, o que você gosta de fazer. E aí, se você não gosta daquilo ali ou não entende, como que você vai continuar, né? Sim. Você vai ter sempre aquela barreira. Vou ter que ir, né? E eu acredito assim que muitos gurus aí, né, das coisas falam que eles prometem, mostram que a curva de uma empresa é simplesmente você sair do ponto A e cresce, né? É tipo mágico o negócio. Só que não, geralmente você tem toda aquela empolgação, a euforia no início e tal, e você percorre vários desafios aqui no meio que você sobe, desce, né? E depois de um certo ponto, de uma maturidade e tal, você começa a crescer. E a crescida também, assim, né? Esse crescimento não é também assim de uma hora para outra. Você vai, agora eu acertei o ponto, vou crescendo mês a mês, tal. Agora eu posso injetar um capital, posso trazer um sócio, enfim, ou fazer uma super descoberta, aí você cresce, aí você franqueia, né? Abre franquias, faz... Mas o processo não é assim, o processo é bem difícil. É que daí é da ansiedade, eu acho, entendeu? Da ansiedade nas pessoas. Eu quero já nesse mês faturar tanto. Essa é a questão da inteligência emocional. Que, por exemplo, quando a gente pulou, né, um pouco ali direto lá pra agência, toda aquela questão, e inclusive pra formação lá, mas muito antes disso, quando eu resolvi lá ir para São Paulo, que eu me desliguei da empresa, aquela coisa toda, fui abrir um negócio ali na área de cosméticos e tal. E foi o meu primeiro negócio. E como eu já entendia todo aquele volume de faturamento na empresa, todo aquele fluxo de contas a pagar e tudo mais, vendedores e tal, eu já tinha uma visão grande de empresa, né? A gente saiu, quando eu comecei lá, a gente faturava, sei lá, 150, 180 mil ao mês. Quando eu saí, a gente já estava batendo quase 700. E depois eu conversei com o pessoal lá na loja. Legal. Quando eu conversei com o pessoal hoje, eles já estavam na fase de 1,5 milhão, assim, por mês. Então, estava indo muito bem. Então, eu já entendia. Primeiro, porque eu acompanhei o crescimento, fiz parte de todo esse processo. E eu tinha essa visão já que, as coisas são grandes. Então, quando eu saí, eu já fui abrir uma empresa no Simples... abri várias contas em banco, fiz várias coisas assim que eu, na época, não tive inteligência emocional, não ouvi as pessoas, porque aquele meu mentor que eu falei que tinha lá seus 60 anos, ele falou, faz isso, né? Falei, não. E aí,
essa ansiedade que você falou era a ansiedade que eu tinha lá na época. Eu falei, cara, eu sou grande, eu vou ser grande, eu já quero fazer várias coisas, quero não sei o que, e tal. E aí, né, eu vou crescer muito. O mercado digital tava aí, né? Eu falei, vou crescer muito. E foi totalmente contrário, né? A gente teve atraso na entrega da plataforma, teve todos os custos que eu fui gerando, daí né, eu já fechei lá a contabilidade pagando já um valor mensal, sendo que eu nem faturava, não precisava daquilo. Várias taxas em banco, fechei um contrato com Correios que custava mensalmente, ou seja, eu fiz várias coisas como se de um dia para o outro eu fosse começar vendendo. E tem muitas pessoas que erram nesse momento, aí quando vão abrir um negócio, ela fala, caraca, eu não sei o que fazer, cara, putz, merda, tem que fechar contrato, tem que abrir conta banco. Calma, velho, qual que é teu produto? Eu vendo xícaras. Então, beleza, eu vou produzir uma xícara, eu vou vender uma xícara. Depois, eu vou produzir 2 xícaras, vender... E assim você vai crescendo. Putz, agora eu tô com um volume muito grande de dinheiro, né? Tô faturando, abre o seu MEI, né? Sei lá, começa. Isso que eu ia falar, o MEI, na verdade, acho que até facilita, né? Facilita. E não, mas tem uma contadora, tem uma pessoa que vai te guiar, mas abre o MEI que custa um pouquinho menos, você pode faturar um tal. Faturou o valor que ultrapassou o MEI, né? Aí sim você vai mudar de regime. Precisou, nossa, tô tendo um volume gigantesco de compra. Aí beleza, vai abrir outras contas, não sei. Cara, faz o negócio de acordo com o custo, né? Tem que acompanhar o teu faturamento para você ter mais lucro. Porque às vezes a gente fala assim, caraca, velho, vou vender 100 mil e vou ter um super lucro. Cara, às vezes você pode vender 100 mil e ter um lucro de R$1.000 no final do mês. Assim como você pode vender 10 mil e ter um lucro de 5. Então não é relativo as coisas. Só que naquele tempo eu não entendia muito bem isso. Então, esse primeiro, não vou muito entrar em detalhes, porque senão nós vamos se estender muito aqui, mas não deu muito certo. Não deu certo esse meu primeiro negócio, esse modelo de negócio que eu tinha. E aí o que me salvou foram as consultorias que depois se transformaram numa agência. Só que tudo que eu errei na primeira empresa, nesse primeiro, no penhasco do empreendedorismo, eu acertei depois lá na consultoria, na agência, principalmente na agência no futuro, que foi onde eu fui crescendo, aprendendo que, né, subir cada degrau e tal, toda aquela coisa e tal. Ter o pé no chão. A gente gosta de sonhar também, né? Sim. Eu vou ser um empreendedor de sucesso. E o que é o sucesso também, né? O sucesso não precisa ser você faturar 1 milhão por mês. Sim. Né? Porque depende muito do que você vai fazer. E aí a pessoa já fala, eu vou empreender, vou trabalhar menos. A gente daí entra todos, né? E eu vou ganhar muito dinheiro, já da primeira vez, né? E a gente daí, você tira o pé do chão. Tira o pé do chão. É tipo isso, tipo Sandy Júnior. Tipo Sandy Júnior. Você tira o pé do chão e aí você cai, né? Normalmente você vai cair, então... Exatamente. É importante a gente... você ter falado isso, porque assim, eu imagino que muitas pessoas já quebraram e já voltaram. Grandes empresários que a gente, né, tem aí, conhece e tal, também já quebraram e cresceram depois. Mas ter eu até nem diria que a gente precisa fazer um plano de negócios totalmente estruturado. Tem mais isso que eu ia falar. Às vezes a gente fica esperando ter o momento certo, sabe? E você já falou isso pra mim também. Pare de pensar tanto, Paola. Se joga. Às vezes a gente fica esperando ter o momento certo. Nossa, eu preciso montar um plano de negócios. E aí você vai lá no Sebrae, pega aquela planilha cheia de aba na planilha. O Canvas lá do Sebrae. E assim, aquele negócio é difícil para uma pessoa que não é das finanças, por exemplo, entender, que não é da área administrativa. E você nem consegue montar. Daí você fala, nossa, é muito difícil. E aí você acaba ficando, sabe? Se acomodando. Cara, eu sempre, quando tenho amigos tal, que sempre vão me pedir algum auxílio e tal sobre essas questões, tem muita gente que quer sair do CLT, quer ter seu próprio negócio e tal, e eu vejo esse movimento que, como foi tua introdução, tem muita gente querendo isso hoje. Cara, eu falo, pega um papel de pão e você vai fazer uma conta. Um lado você vai colocar da coluna todas as suas entradas, no outro lado todas as suas saídas do mês, e no final das contas você vai ter um resultado. Comece fazendo isso. Depois você vai, né, saber sobre outras questões de DRE, fluxo de caixa mais elaborado, enfim, outras coisas. Mas se você não fizer o básico muito bem feito,
São duas coisas, né? Se você vai vender algum produto, compre bem e venda bem. Saiba aplicar margem, né? E depois você escala isso. Se você vai prestar um serviço, também saiba qual que é o teu custo e o quanto você vai vender. E depois faça essa gestão das entradas e saídas, que é o mínimo o mínimo viável que já vai fazer com que você pule para o próximo degrau, que você vai subindo. Vai chegar um ponto que você vai falar, caraca, isso deu tão certo. Agora sim, vou buscar um gestor financeiro, vou, enfim... Aperfeiçoar alguma coisa. Nossa, tem empresa grande mesmo, varejista grande, que começou pequenininha. E não tinha estrutura nenhuma administrativa. Normalmente é assim, né? A pessoa começa a fazer o que ela sabe fazer. Eu sei fazer caneca. Então, eu deixo eu fazer caneca. Vou fazer. Nossa, meu negócio tá grande. Agora eu preciso estruturar o administrativo. Daí, a gente entra ajudando, aí que vai, né? Mas eu acho que a gente tá acostumado a começar assim e funciona, né? Sim, e é normal. Até você mesmo falou que as pessoas têm esse... Quando vão se descobrir, né, empreendedores, o que eu vou fazer da minha vida? Eu não sei fazer nada, eu não tenho dinheiro para abrir uma loja, eu não tenho dinheiro para, né, sei lá... Alugar uma sala hoje e tal. Cara, ou que eu não sei fazer, né, alguma coisa. Sempre tem alguma coisa, né, que você sabe fazer muito bem, que as pessoas precisam, tem soluções hoje... mas eu sou secretária a minha vida toda e só sei fazer, sei lá, gestão ali de agenda e tal. Cara, hoje você tem empresas que terceirizam toda essa parte aí de gestão de agenda e né? Então, assim, tem até a própria gestão financeira. Hoje tem empresas que fazem gestão financeira terceirizada. Verdade. E assim por diante, comercial e tal. Hoje em dia tudo se terceiriza. Tem empresa para tudo, tem solução para tudo. E assim como, mas eu só sei fazer panqueca, sei lá, cara. Você pode vender marmita de panqueca, você pode ter as marmitinhas fitness hoje, que estão super na moda e tal. Sim. Empreender, não é? Eu acho que é aquela visão de você ter né, chegar num terninho, com um carrão, um helicóptero. Não é mais isso, cara. Empreender é você arregaçar as mangas e começar a fazer uma coisa que você gosta, que você sabe fazer bem feito e gere lucro com isso. Exatamente, que ajude as outras pessoas. Que ajude as outras pessoas. E sabe, você falando assim, eu acho também que você tem que pensar um pouco fora da caixa. Também. Eu estava escutando esses tempos atrás um vídeo do Pablo Marçal e ele falou um negócio que eu falei, nossa, é verdade. Ele falou assim, para você empreender, você tem que ter 3 coisas lá. E uma delas ele falou, seja ridículo. Tipo isso. Tipo assim, você tem uma ideia e a gente conversa muito sobre ideias de empreendedorismo, né? Criação de coisas. E às vezes a gente pensa muito ridículo, né? E é engraçado falar isso. Porque daí, sempre tem uma coisa que alguém precisa. Eu vou até dar um exemplo da pandemia. A gente tinha as domésticas lá na pandemia. Veio a pandemia, ninguém mais tomou o serviço da empregada doméstica ou da diarista. Então, a diarista ficou sem receber, porque ela recebia só se ela fosse na casa da pessoa. Não teve a diarista que começou a fazer vídeo para ensinar a você limpar a casa, a você usar que produto usar. E a mulher ficou super famosa na internet com um trabalho de limpeza. É como se fosse uma limpeza online. Então, assim, até um negócio desse que você vai falar, cara, isso nunca vai vender, né? E de fato, a pessoa pensar fora da caixa, né? É ser um pouquinho ridículo. Não tô falando que a gente vai colocar coisas ridículas no mundo, mas assim, começar a pôr no papel, que nem você falou, vamos desenhar o que é, depois a gente vai ajustando. Até chegar de fato, um denominador. Não, e planeje, né? Tipo, faça um planejamento. Às vezes está lá na empresa, putz, eu quero abrir alguma coisa e tal. Tem uma ideia? Escreve lá nas notas do celular, bota num caderno, sei lá. Depois, né, vai surgir outra ideia. Enfim, e aí você tem... daqui a pouco, né, a hora de se desligar, vai fazer um pé de meia ou não, enfim, toda aquela questão. A hora de se desligar, você fala, cara, o que faz mais sentido, né? Ou você vai eliminando, né, as ideias mais... Ou eliminando, ou juntando algumas coisas, né? Aperfeiçoando. E sabe uma outra coisa que eu acho que é muito importante nesse mundo de empreendedor? É conexão. Você fazer conexão com pessoas que estejam
na mesma sintonia, vamos chamar assim. Por quê? E também saber o que falar, né? Porque às vezes você vai falar para uma pessoa, normalmente é família, Né? vai falar, nossa, isso não vai dar certo, né? Como você falou, isso é ridículo, isso não vai dar certo. Tem certeza que você vai fazer isso? Nossa, mas por que você ganha tão bem em tal lugar, você tá tão bem e tal? E aí isso acaba minando também nossa vontade, nessa motivação, né? De fazer alguma coisa. E quando a gente tem conexão com pessoas que pensam diferente e que já passaram por coisas iguais, que façam uma mentoria, não estou nem falando de comprar uma mentoria, fazer amizade mesmo, conexão com pessoas que vou falar uma ideia, Lucas, olha, tive uma ideia muito louca, você vai falar, mano, é isso mesmo. E fazer tudo isso, assim, eu acho que a conexão também é importante, né? Sim, é estar ligado com pessoas que tenham uma visão assim, um pouquinho também fora da caixa e tal, né? E às vezes, eu mesmo, na minha família, passei muito isso. Porque eu sou da família que eu falo, pai, mãe, irmãos, eu sou o único que foi empreender, né? E a gente vem de uma família que o pai, né, nosso pai é funcionário público há 3 décadas e tal, então tinha aquela coisa, pô, você vai fazer isso, não é muito difícil, não é seguro, né, estar em um concurso, você tem segurança, você tem estabilidade, eu odeio essa palavra, estabilidade e tal, e aí você não recebe, mas não é que você não recebe um apoio porque teu pai é um filho da mãe, entendeu? Mas é porque ele não entende isso. Ele não é a pessoa certa para te aconselhar, entendeu? Exatamente. E é sobre isso. Então você tem que buscar, muitas vezes, e eu sei que tem muitos amigos meus que me falam sobre isso. Eu falo, cara, primeiro que eu também dou alguns conselhos, mas eu falo, vá buscar grupos de empresários, né? Grupos de pessoas que estejam nessa vibe aí de empreendedorismo e tal. E assista também, né? Muito conteúdo, podcast e tal. Entenda como é que é o Vale do Silício, como é que é... Cara, vá para essa vibe, que você vai se blindando, às vezes, dessas crenças, né? Limitantes e tal. Toda aquela questão, né? Da família ali, de educação e tal. E você começa a se blindar disso. Quando você vê, você... voa. Exatamente. E aí a galera vai olhar, caraca, deu certo, Dava né? certo, Dava certo, eu que não... Entendeu? E assim, quem disse que eu quero estabilidade? Então, a coisa mais gostosa do mundo é se acordar de dia e falar, caraca, o que vai ser hoje? Que instável. Que instável. Não é bem assim, né? Não, lógico, claro a gente não. faz... O que é que na nossa, né? Quando você tem empresa e tal, você tem muitas... aquilo que você estuda, macroeconomia, microeconomia, então você está aí, assim, você está muito à mercê, né, das variáveis aí. Então, hoje liga um cliente, amanhã não toca o teu telefone, hoje você fecha um contrato de 10 mil, no outro você fecha um de 100, e assim, Sim. cara. Você pode apresentar 10 propostas e fechar uma, Exato, ou nenhuma, ou você pode fechar 9, né? Sim. Então, realmente essa instabilidade, né? Mas eu digo da estabilidade que a gente tem na cabeça de, vou ser um funcionário público para ter estabilidade. Nesse sentido, não, né? Não gosto. E assim, eu não quero também a gente ficar tanto tempo, a gente não tem tanto tempo, mas eu queria falar uma coisa que eu sempre falei nas empresas que eu trabalhei, que eu acho que isso mudou um pouco depois da pandemia, mas eu acho que mudou só um pouco. E você que está na área mais dentro, você vai poder falar melhor. As empresas, muitas empresas, elas vão investir num sistema legal, sistema financeiro, por exemplo, e num comercial ou numa gestão de pessoas e etc. Só que muitas empresas, principalmente até, eu digo, da área de finanças, assim, onde eu estou mais colocada, não investem em marketing, em rede social, por exemplo. Como se o marketing não fosse trazer algum resultado, porque, mas eu atinjo o CEO da empresa. E assim, tá todo mundo conectado, né? O cara pode não estar no Instagram, mas ele tá em alguma outra plataforma que seja digital. Então, eu acho que eu vejo como um investimento hoje, né? Mas muitas empresas veem como uma despesa. Então, o marketing é a última coisa que as empresas fazem. Sim. E elas vão lá, criam uma rede e não tem conteúdo, por exemplo. Não nutrem nessa rede. Não nutrem, né? Então, e aí, assim, hoje o mundo está digital, difícil a gente falar de você crescer sem estar ali, né? Sim, e assim, o marketing, hoje a gente está muito
é muito comum a gente falar sobre marketing e tal, né? Mas é porque por causa do digital, marketing digital, né? Mas na verdade, toda essa parte eu gosto de falar de comunicação no todo, que vem lá da publicidade, da propaganda e o marketing tradicional, que era desde o marketing direto, marketing varejista e tal, e hoje para o marketing digital, porque a gente digitalizou técnicas, né? Então, as empresas, mesmo que... eu não vendo por exemplo, eu não sou uma empresa de varejo que vou vender para o público final, vou fazer uma propaganda, né, ofertando meus produtos, tal, promocional. Mas eu preciso atingir, de alguma forma, impactar, através da comunicação, o CEO da empresa. Hoje, por exemplo, tem plataformas, por exemplo, LinkedIn, né, que você consegue se conectar com diretores e tal. E existem ferramentas atrás do front do LinkedIn, que é onde os usuários estão ali postando coisas, que entrega ferramentas para fazer gestão de anúncios, para você conseguir o contato dessas pessoas e tal. E você precisa estar fazendo isso. Mas aí antes você precisa ter uma estratégia de branding, você tem que ter um posicionamento de marca, você tem que ter um tom de voz que você utiliza, a identidade visual bem definida, porque senão você vai chegar e você vai colocar a carroça na frente dos bois, né? E você chega sem ter uma cara, ter um rosto, ter um posicionamento. E aí você pode queimar a largada. Beleza, contrata o time comercial, né? Pancada. E aí investe, né, no treinamento, gestão de pessoas e tal. E aí quando você vai apresentar teu produto, o cara tá lá com um PowerPoint tudo, né, virado e tal. Com quem que essa empresa fala? Vai buscar as redes, não tá comunicando com ninguém. Enfim, não tem um institucional bem feito, um site bem feito. E aí aquela empresa não passa tanta credibilidade. Que é, por exemplo, você colocar eu vou falar só da Coca-Cola e uma empresa que não é nem a Pepsi, mas é uma empresa né, uma outra marca que não tem todo esse investimento em marketing, posicionamento e tal. E você pode colocar, seja onde for, numa prateleira lá nos confins do mundo, que há uma probabilidade da pessoa pegar, bem maior, né, da pessoa pegar a Coca-Cola. E não é porque, pode ser que a outra ali, a oculta, a interrogação é que a empresa que está ali concorrendo com a Coca seja melhor do que a Coca-Cola. Mas você já entende que a Coca-Cola tem toda aquela afetividade com você, né, do Natal, que você vê todo aquele caminhão passando. Você lembra feliz, de né? Tudo isso. Uhum. Exato, que é o slogan da Coca. Abra a felicidade. Então você não está tomando líquido, né? Você está comprando a felicidade que é transmitida por todos esses canais de comunicação. Então, mas é a Coca-Cola. Pois é a Coca-Cola porque ela começou a fazer isso há quantos anos atrás. Então, se a empresa não investe hoje nisso, como que ela vai chegar um dia a ser próximo, né? Como que ela vai ter o seu lugar ao sol como a Coca-Cola hoje tem, que é a top... Antigamente a gente falava no marketing top of mind, né? Então a empresa é o topo da mente, a primeira que vem na minha cabeça. Hoje em dia a gente não fala mais isso, a gente fala top of heart. Fala que é o topo do meu coração, é a marca que conquista o seu sentimento, entendeu? Então como que você vai fazer isso com a sua empresa? Aí que fica né? Como que você vai conquistar o coração dos seus clientes? Cara, é verdade, porque ela tem que conectar. Hoje a gente quer conexão, né? Tanto que tem rede social de empresa que todo mundo fala, se você não tiver pessoas dentro daquela rede, não vai atingir. Ela vai ter lá seus 100 seguidores, mas se tiver pessoas, as pessoas de verdade ali, Sim. não só uma foto do que você pegou lá no Google, do produto, para dar um conteúdo. Não, se você tiver pessoa mostrando dia a dia, esse tipo de coisa, né? Sim, que e as empresas começaram... Vai chegar na conexão com o coração, né, de quem tá, do usuário ali da... Sim, e foi onde muitas empresas hoje começaram a trazer os próprios colaboradores como influencers, ou os CEOs começaram a aparecer muito também e tal. O Steve Jobs, eu acho que uma referência muito grande disso, que você liga a Apple à pessoa e tal, né?
E hoje em dia, com a tecnologia, você vê, sei lá, Magalu, por exemplo, né? Uma inteligência artificial, um mascote que está se personificando e tal. Fala, né, com os consumidores, faz propaganda hoje e tal. E gera essa conexão, né? Mesmo que seja uma inteligência artificial muito doida. E eu vou até dar um exemplo que eu vi ontem. Eu não sei quem me mandou, mas eu vi no Instagram ontem, cara, um negócio muito engraçado. É um mercado pequeno, eu não sei de onde que é o mercado, inclusive, eu nem conheço esse nome desse mercado, que o gerente, hoje ele é gerente de marketing, mas eu acho que ele era alguma coisa de gerente de loja. E o cara começou a fazer vídeo engraçado para vender no mercado. Uhum. Só para vender no mercado. E ele fazia vídeo e usava a galera e ele dançava. E assim, ó, era um cara engraçado na internet usando a rede social do mercado. Uhum. Aí um dia estavam a área de limpeza não tá vendendo legal. Aí ele foi lá, fez um vídeo daquela novela que as meninas fizeram uma musiquinha das faxineiras lá, que eu não lembro agora. Uhum. E ele fez um vídeo, ele vestido lá de faxineira, tava limpando. E, cara, bombou. E o cara virou gerente de marketing no mercado, um mercadinho tipo de bairro. Sim. E super legal, porque ele é uma pessoa transmitindo uma coisa do dia a dia ali, fazendo conexão, né? E assim, o mercado acho que nem marca tem, sabe? Que doido, né? Não tem uma marca, mas tem uma pessoa por trás ali, né? O cara virou a cara do mercado e ele nem é dono do negócio. Não, é doido. Tem acontecido muito isso, né? E tem lá uma estatística de consumo de conteúdo nas redes sociais. O consumo, o que mais as pessoas gostam de ver é humor. Então, se você tem ali um desafio aí, por exemplo, vender um produto que está lá empacado, cara, a melhor coisa, faça um vídeo viral, uma estratégia aí mais humorística e tal, que dá certo. Admiro quem tem esse tom. A pior coisa que tem é o seguinte, você fazer um post, pega lá por exemplo, produto de limpeza, né? Pega a foto do produto de limpeza lá no fornecedor, bota lá de tanto por tanto, e acha que isso vai, assim, fazer uma revolução. Né? Não, a gente tá falando sobre conexões, isso aí não conecta em nada, né? Você só vai dar preço, mas quem compra preço, ele vai buscar no teu concorrente, vai ver, ele tá de tanto por tanto, no concorrente tá quanto? E no concorrente tá quanto? Né? Aí quando você fala de conexão, você tá criando valores, tá criando outras coisas, outros engajamentos, né? Eu acho que é mais sobre isso, sim. Por exemplo, talvez o mercadinho lá, que a pessoa, ele estava com a expectativa de vender, provavelmente vendeu, né? Porque viralizou o vídeo. Mas se ele esgotasse aquilo ali e tivesse um outro produto naquele momento ali com outro preço, as pessoas iriam comprar. Né? Porque ele estava ali, o cara deve já fazer uma graça, que a pessoa já fez chega. Né? É sobre isso. E também as marcas estão querendo, as pessoas, né, os consumidores estão querendo que as marcas também se coloquem assim, deem voz a causas, né, façam parte das tribos, né. Eu vejo que cada vez mais os consumidores estão assim, mas e a Coca-Cola tem um posicionamento como sobre homofobia, né? Um posicionamento disso na área política, muitas vezes também, né? Lógico que as marcas têm que... Eu sou mais da isenção das marcas nesse sentido, porque não faz muito sentido, mas eu acho que faz sentido com as causas, com o posicionamento para as pessoas, para as comunidades, para as tribos, sabe? Sim. E eu vejo que as marcas também têm se colocado cada vez mais nisso. Né? E subnichado, inclusive, né? E aí vem também o papel dos influencers, né? Que assumem isso. Às vezes até parece que esgotou, né? A propaganda já esgotou. A gente precisa agora ir para a linha de pensar numa outra... É verdade. E até porque a gente se preocupa mais com isso, né? Hoje também. Então todo mundo se preocupa. Eu quero consumir de alguém que não faça teste em animais, por exemplo. Exato. Né? Então você vai indo nessa outra linha agora, né? E isso tudo também é conexão, né? Sim. Hoje você pensa, por exemplo, você vai comprar um perfume, sei lá, um desodorante, sabonete. E a primeira marca, talvez, que venha na cabeça é a Natura. Porque a Natura está engajada com
a natureza, com a sustentabilidade, com essas coisas. É verdade. E é isso que eles colocam, inclusive, na frente. Você vê que hoje em dia mudou, né, a propaganda, que une um pouco de publicidade e propaganda, né? Nas campanhas da Natura, por exemplo, que hoje fala mais sobre sustentabilidade e vende um produto de forma secundária do que você apresentar o produto. É uma venda, né? Exatamente. Eu não vou falar, olha, compra esse produto que você vai ficar cheiroso. Isso. Não, ele mostra da onde veio, né? Que é um produto natural brasileiro, exatamente. Isso. É esse apelo que as pessoas estão buscando e as grandes marcas entenderam isso. E eu espero, lógico, que não seja só também um jargão, né? Mas pelo que a gente vê, inclusive tem muitos projetos públicos e tal, incentivos dessas marcas, tem fundações, né? que a gente vê que a coisa realmente está indo para esse caminho e isso é muito importante para a gente como sociedade, inclusive, verdade, né? Não, e as marcas, se você pega, assim, a questão de lucro, né, de faturamento, de mercado dessas empresas, elas têm às vezes muito mais potencial para fazer um movimento saudável, sustentável, inclusive pelo posicionamento de marca, pela abrangência da comunicação dessas grandes marcas, do que às vezes uma prefeitura, uma cidade pequena, né, ou uma ONG, enfim. Então, eu acho que nesse sentido que veio essa pressão das marcas abraçarem essas causas e que tem dado certo, né? É verdade, é verdade. E assim, e aí vai na linha de eu ser um empreendedor, que aí é o dono da Natura, vamos pensar assim, é também contribuir para a sociedade, né? Porque quando a gente cria um negócio, a nossa ideia não é só ganhar dinheiro. Claro que todo mundo quer. Talvez não ser milionário, mas é você ajudar outras pessoas, né? Principalmente. Exatamente. Então, ele também pode devolver, né, isso para a sociedade que consome e etc, né? Tipo, a primeira coisa você tem que dar lucro. A primeira né? Mas aí ele vai virando sempre o ciclo ali, né? Ah, beleza, agora eu recebi, agora deixa eu entregar um pouco. Isso. E legal. E pra gente finalizar, eu queria assim, dar uma ideia de a gente está falando de marca, né? E a gente está falando de marca ter pessoas. Mas, da mesma forma que a marca ter pessoas, a gente precisa ter uma marca. Uma identidade. Podcast, por exemplo. Uma identidade, exatamente. Sim. Como que é o processo? Não precisa ser assim aprofundado, técnico, né? Técnico e tal, mas assim, um processo de criação de uma identidade, sabe? Porque a identidade tem que ter a ver. Daí você fica pensando, a identidade tem que ter a ver comigo ou com o meu nicho, por exemplo. Uhum. Ou com as pessoas que vão consumir, sabe? Porque as pessoas são todas diferentes, né? Então, como que a gente pode pensar em criar a identidade? Legal, boa pergunta. Primeiro, eu sempre gosto de começar o processo. Lógico, a gente tá falando de identidade visual, né? A figura, a logo, né? As pessoas falam logo. Mas tem tudo um trabalho antes ainda, né? De pesquisa e tal. Para a gente poder criar um conceito para isso. E também, antes de tudo, tem que vir lá do naming, né? A gente criar um nome que seja único, seja específico. Tem a possibilidade de fazer registro nos órgãos competentes, para ninguém mais usar isso e tal. E também depois... para ninguém estar usando o nome que você quer, né? Para não ser igual. Senão você investe muito dinheiro naquela marca e de repente, putz, você nem podia. Você criou uma identidade maravilhosa, uma logo maravilhosa e de repente já tem uma marca registrada com aquele nome e você perdeu todo o teu trabalho ali. Então a gente geralmente não. A gente, em todos os casos, faz essa pesquisa. A não ser que o cliente fale, não, mas eu quero seguir aqui com a padaria do Joãozinho e tá tudo certo. Mas não é o ideal. Então, a gente, lá no processo de naming, a gente já começa todo esse conceito, que é muito mais profundo você fazer um name, porque você precisa entender vários conceitos, nuances, detalhes da vida, às vezes do empreendedor, da empresa, do nicho do mercado e tal, para você chegar ali num nome único, específico, que é uma coisa muito difícil de fazer, né? E depois você vai para o processo de criação de marca. Que aí você já tem o conceito de tudo que foi pensado, né? E agora esse conceito que está
transcrito numa palavra precisa ser também transcrito em uma identidade visual. Eu preciso criar uma marca para isso, que é a junção do todo, né? E aí vem um processo mais um processo mais visual, né? Referências visuais, cores, tipografia, né? Qual curva, enfim. Tudo isso transmite alguma coisa, né? Quando você olha a podcast, né? O podcast você vê que é uma coisa mais descolada, tem rosa, tem as cores que você gosta, tem muito disso, né? Mas é muito necessário você olhar sempre para o público, porque às vezes muitas vezes, e a maioria das vezes, inclusive, a gente como empreendedor quer colocar os nossos, né, as nossas vontades, o nosso gosto ali naquela identidade, no projeto, até às vezes na empresa no todo. E não é assim que deve ser. Tudo isso você deve fazer na sua casa, né, no seu íntimo, no seu, né, nas coisas que são para você. Quando você cria uma empresa, você não cria para você, você cria a empresa para as pessoas. Então, você tem que fazer né, tirar os olhos, tirar os olhos e conseguir olhar de fora. Você tem que ser empático, você tem que fazer esse processo de... Lógico, tem técnica para isso. A gente vai fazer pesquisa de mercado, vai fazer várias coisas e vai entender, vai buscar referências. Tá, qual que é a marca top of heart que é sua concorrente, que é a líder de mercado, como que eles fazem, o que eles fazem, o que dá para agregar disso, o que tem que fazer extremamente diferente para também não ficar... Então, é todo esse processo que é feito e depois transmitido. Eu sou mais como se fosse um maestro de toda essa, né? Eu sou um diretor de criação e tal. Então, eu dou esse conceito em texto, eu faço um briefing, né, com as pessoas que vão fazer o desenvolvimento. E aí a gente vai lapidando e tal. Quando eu chego num resultado que eu falo, cara, isso aí funciona. Aí eu vou apresentar uma marca para o cliente. E daquela marca a gente vai daí fazendo alguma adaptação e tal. Mas, assim, da minha trajetória, se eu disser que voltou, assim, 2 marcas, a gente sempre teve um sucesso, assim, por eu fazer esse processo, que eu tô aqui abrindo já né, minha técnica. Mas tem muitas empresas de desenvolvimento de marca, de branding, que falam para a gente mostrar aí, até na universidade muitas vezes falam, para mostrar 3 opções, 5 opções para o cliente. Cara, se você como expert, isso como que eu ia falar, especialista nisso, já poderia ficar confuso olhando 5 marcas diferentes. Aí você vai mostrar para o seu cliente, vai gerar mais confusão mental. Ele vai criar uma cesta às vezes. Ele vai juntar o macaco com o leão e vai fazer eu queria o I desse, mas eu gostei do A desse. Exatamente isso que acontece. Talvez eu faria isso também. Então, assim, eu já elimino toda essa parte. Eu faço isso com o meu... ali internamente, com o meu pessoal. E a gente elimina já isso, muda faz esse negócio. E é isso, porque é isso que o mercado... E aí, lógico, vai uma defesa de marca. Quando eu estou apresentando, eu já falo, nós criamos isso porque a tipografia é assim, porque é assim, assado. Então, você também já tem que ir dando um porquê, né, daquela questão. Tem a história para você ter chego naquele resultado. Identidade final, né? É como uma tese, né? Que você tem que defender aquela tese. Então é mais ou menos assim que eu faço o processo. E aí, lógico, branding, quando a gente fala hoje, eu acho que tem muita gente falando sobre isso hoje, né? Branding. Quando se fala em processo de branding, que é com o ING no final, é o processo de você fazer a construção, a manutenção, o crescimento dessa marca. Não é? O branding você gerou uma marca. Agora, e se for pegar até a tradução literal de branding, é marcando, né? A marca, brand, marcando seria a tradução. Então, esse marcando, o que quer dizer? Você estar marcando o território. Como que você vai fazer a sua marca crescer, estar em vários lugares? Qual que é o trabalho que vai ser feito para isso, para a sua marca se transformando num top of mind, top of heart, ser referência? Então, existe todo esse processo que a gente está falando em um pedaço lá da comunicação ali da empresa. É mais ou menos assim. Não, mas assim, legal você falar isso também, porque a gente, às vezes,
a gente abre empresa, escritórios e etc., que são mais... que vão menos para comunicação, vamos pensar assim. São empresas mais financeiras, né? As contabilidade da vida. Às vezes a gente não pensa nesse desenvolvimento da marca, fazer um nome que chame, porque você só quer, né, empreender e abrir lá com o teu nome, etc. Então, eu acho legal e importante porque é isso que vai aproximar você do usuário, né, de quem está fazendo usando, né, ou visualizando aquilo ali que fala... Nossa, eu vou abrir um negócio. Ah, me lembrei lá da Paola, daí vai lembrar do nome do escritório e tal, né? Então é legal. E aí hoje, inclusive na contabilidade, tem aí já algumas referências, startups, tal, que nós não vamos falar o nome aqui, porque ninguém todo patrocina a podcast. Mas você já tem isso. Mas você já tem essas referências em mercados que as pessoas falavam, nossa, isso aí é muito tradicional, ninguém vai mexer. Aí que vem a oportunidade, né? Exatamente. Aquela coisa, enquanto uns choram, outros vendem lenço. Mas é o cara pensar fora da caixa. Pensou fora da dizer caixa. Que a contabilidade poderia virar uma startup. Como assim? Contabilidade, não é débito e crédito, não é lançamento, né? E até outra questão, não só de você já pensar em toda essa questão de brand e tal, e ser referência e tal, é que é o simples fato que você não sabe onde que tua empresa vai chegar. Às vezes você tá pensando, putz, mas eu só vou atender ali meus clientes, fazer, né, folha e tal, não sei o quê. E de repente sua empresa se torna muito grande, você vai chegando e aí é necessário fazer uma comunicação. Às vezes, vamos pensar na mídia tradicional, por exemplo, outdoor, TV, rádio, tananã. E quando você já tá bem grande, 10 anos de empresa usando aquele nome maravilhoso, aquela logo, tananã e tal, vem um pessoal lá que viu a sua marca na TV e fala, viu, você recebe uma carta, uma notificação dizendo que você não pode usar essa marca, porque ela já existe, já está registrada há 20 anos e você fez todo um trabalho, todo um movimento para aquilo e você nem tinha segurança jurídica, né, de estar registrado. Então, acho que antes ainda de pensar assim, porque muitas pessoas agora vão estar ouvindo tudo que eu estou falando, tá falando, eu só quero ter aqui meu... Mas você não sabe, cara, onde você vai chegar daqui 10 anos, entendeu? Então, é muito melhor você construir... Vamos pensar assim, uma casa, né? Que você começa construindo pelo telhado. Não dá pra fazer isso. É muito melhor você pensar, pô, esse terreno aqui não é aguado e tal. Beleza, eu vou construir um baldrame, depois eu vou fazer a fundação, vou fazer todo o processo. E aí você fica mais seguro, né? Quando você vai morar na casa. E assim, as pessoas não vão abrir uma empresa para fechar. Mas essa questão... É sempre a continuidade. Eu vou abrir para continuar. Se eu vou abrir para continuar, eu não quero ela por 2 ou 3 anos ou 5. Eu quero ela por muitos anos. E aí você tem que pensar essa marca vai continuar com você por muitos anos, porque as pessoas já vão conhecer, você não vai ficar mudando ela, né? Então, é importante você ter segurança, né? Exatamente. Então é isso. Lucas, a gente... Nossa, foi longe. Foi longe. Foi longe hoje. Super te agradeço. Quer falar algumas coisas aí para os empreendedores iniciantes? Eu acho que só ter... achar que nada é fácil, não tem essa ideia que tudo é fácil. Tenha muita resiliência, porque você vai dar muito murro em ponta de faca e se reinvente, né? E se você já estiver na fase também de estar... Nossa, estou consolidado, tal, não, já estou garantido. Ninguém nunca está garantido, né? Se reinvente a cada dia também. Qual solução nova que você pode fazer com a mesma coisa que você já faz todos os dias? Como que eu posso digitalizar isso? Como que eu posso entregar uma nova solução? Como que eu posso fazer uma nova entrega, né? Eu já vendo as canecas, a gente já falou 3 dessas canecas, vendo canecas todos os dias. Cara, como que dá para você... embalar de forma diferente, mandar uma etiquetinha com uma mensagem escrita à mão para o seu cliente, né? Fazer um kit diferente, mudar o formato. Cara, sei lá, não fica no conformismo, faça coisas diferentes que eu tenho certeza assim que as pessoas vão te responder sendo fiéis à sua marca e comprando de você. É verdade. E aí você fica também conhecido, né? Exatamente. Todo mundo por você ser o diferente, Exatamente. Então tá, Lucas, obrigada. Eu que agradeço.
Gente, obrigada obrigada a vocês, né, de terem ficado aqui com a gente nesse episódio de empreendedorismo. A gente falou de muitas coisas legais aqui, acho que importantes desde a criação, né, de uma empresa e nem entramos na parte de contabilidade nem nada, viu? Nem foi a parte burocrática, foi mais a parte de criação que eu acho que é gostosa também de pensar nesse negócio novo. Obrigada, então, mais uma vez. Deem joinha aí no YouTube. Mandem esse vídeo para os empresários e para quem quer empreender, né? Para jovens empresários e quem aí está no CLT querendo liberdade. E nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau.